Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é o professor Jackson e hoje nossa aula é uma aula do primeiro ano relacionada às medições. Nós vamos entender a partir de agora que tudo existe uma forma de ser medido, tá? Então nosso título da nossa aula é Medições, o Cotidiano e o Científico. Na vida diária usamos várias medições para controlar, por exemplo, as relações comerciais de compra e venda, nosso estado de saúde e assim por diante. Exemplificando, tecidos são vendidos a metro, refeições são cobradas a quilogramas, velocidades são controladas em quilômetros por hora, a massa do nosso corpo é um dos índices de saúde, até o ritmo de nossa vida é controlado em dias, horas, minutos, etc. Então nós vemos no nosso dia a dia que são várias as formas de medições que existem e essas medições elas fazem parte do nosso cotidiano. Em todas as partes, em qualquer coisa que você for fazer no dia a dia, você vai observar que tem alguma medição, tá? Então, o que nós vamos entender a partir de agora? Que na química, essas medições elas são extremamente importantes, principalmente quando se trata lá das questões laboratoriais, quando na produção de um medicamento, a quantidade de miligramas que é utilizado para um comprimido, por exemplo, a quantidade de miligramas que tem de um medicamento por gotas, quando você vai tomar um tipo de medicamento líquido, e assim por diante. Então nós vamos aprender aqui que nós precisamos entender também a transformar essas unidades de medida. Então, quando você vai no médico, por exemplo, e ele vai dosar a medicação para uma criança, ele observa a quantidade de quilos para que ele saiba a dosagem do medicamento para aquela criança específica. Então, tudo isso tem a ver com essas medições químicas. E aí, nos exemplos que nós vamos ver hoje, são os exemplos relacionados à massa. Então, nós vamos fazer aqui algumas conversões relacionadas às variações de massa. Então, nós temos que saber o seguinte, ó, que nas unidades de massa, uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas, 1 quilograma equivale a 1.000 gramas e, consequentemente, equivale a 1 milhão de miligramas e 1 grama equivale a 1.000 miligramas. Então, vamos fazer algumas dessas transformações aqui para que fique claro esse entendimento para vocês. Então, nesse primeiro exemplo, eu quero transformar 3,2 quilogramas em gramas. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos usar o cálculo que é chamado de regra de 3, tá? Que é o produto dos meios pelas extremidades. E toda vez que a gente for realizar um cálculo dessa chamada regra de 3, nós temos sempre os valores de referência. Então, coloquei aqui para vocês os valores de referência na tabela de massa. Então, nós vamos transformar aqui 3,2 quilogramas em gramas. Para saber como eu vou transformar, eu observo lá na tabela. Ó. Eu sei, que baseado na tabela, que 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Então, essa parte da tabela eu coloco primeiro aqui, ó, na montagem do cálculo. 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Agora eu tenho 3,2 quilogramas que eu quero transformar para gramas. Então, esse 3,2 quilogramas, que é o valor que eu tenho que colocar embaixo do 1. 3,2 quilogramas equivalem a X. Por que eu coloquei esse valor 3,2 embaixo do 1, pessoal? Observem o seguinte, as unidades de medida, elas têm que ficar iguais sempre do mesmo lado. Elas têm que ficar iguais sempre do mesmo lado. Então, quilograma embaixo de quilograma, grama embaixo de grama, miligrama embaixo de miligrama e assim por diante. Se você fizer isso, o seu cálculo sempre vai dar correto. Agora, se eu colocar o 3,2 no lugar do x e não fizer alteração na parte de cima, eu vou encontrar um resultado, só que vai ser um resultado errado, tá? Porque matematicamente você vai encontrar um resultado. Então, se eu for inverter o 3,2 para o lugar do x, automaticamente eu tenho que inverter os dados que estão aqui em cima também, tá? Agora a gente faz a multiplicação cruzada. Esse 1 vezes o x e esse 3,2 vezes o 1.000, tá? Por isso que é chamado de multiplicação cruzada. Uma dica que eu dou para vocês. Toda vez que vocês forem fazer uma multiplicação cruzada, vocês devem multiplicar primeiro pelo x, tá? Não que se vocês multiplicarem o outro valor vai dar errado, também vai dar correto. Só que quando você não multiplica primeiro pelo x, depois você tem que colocar o x para o primeiro membro e fazer a inversão do sinal.
Então isso pode complicar um pouco mais para vocês, e se vocês errarem o sinal, pode dar errado no cálculo, tá? Então multiplica primeiro, ó, 1 vezes x é igual 3,2 vezes 1.000 dá 3.200. A unidade de medida você deve colocar. Então, se você tiver dúvida em qual unidade de medida vai colocar aqui, você observa do lado que está a variável x. Do lado que está ela, qual a unidade de medida? Grama. Então, significa que o meu resultado está em grama. Vamos para o próximo exemplo. 1,6 tonelada em quilograma. Então, eu sei que 1 tonelada equivale a 1.000 quilos. Aí eu coloco aqui em cima. 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas. O 1,6 ele é tonelada, então automaticamente ele vem para baixo do 1. 1,6 tonelada equivale a x. Multiplicação cruzada. 1 vezes x é x. E 1,6 vezes 1.000 dá 1.600 quilogramas. Esse aqui é o resultado da nossa segunda questão. No terceiro exemplo, nós vamos observar aqui que nós queremos fazer a conversão de 4.300 miligramas em gramas. Então eu sei que 1 grama equivale a 1.000 miligramas. Então vamos colocar aqui, 1 grama equivale, esse traço tem a mesma função do igual, tá? Equivale a 1.000 miligramas. 4.300 é miligramas, então automaticamente ele vem para baixo do 1.000 porque as unidades de medida são iguais. Então 4.300 agora vem para esse lado, miligramas. Do outro lado que eu não sei o que é, eu coloco x. Agora vamos fazer a multiplicação cruzada. 1.000 vezes x, 1.000x é igual 4.300 vezes 1, 4.300. Agora nós vamos isolar o x, deixar ele sozinho. Ele vai ser igual a 4.300 dividido por 1.000. Eu posso cortar 2 zeros se quiser. Agora o x vai ser igual a 43 dividido por 10, dá 4,3. A unidade de medida que está do lado do x é grama. Então é 4,3 gramas. No quarto e último exemplo, nós queremos transformar 2,4 kg em miligramas. Então eu sei que 1 kg equivale a 1 milhão de miligramas, para fazer a conta direta. Então 1 kg equivale a 1 milhão de miligramas. 1 milhão de miligramas. O 2,4 vem para baixo do 1. Porque quilograma embaixo de quilograma equivale a x. Multiplicação cruzada, 1 vezes x é x. 2,4 vezes 1 milhão dá 2.400.000 miligramas. 2.400.000 miligramas. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente dá continuidade. Fiquem bem e até breve.